Bem, olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo José Matheus, sou aluno do estágio, também como colegas de estágio nessa apresentação temos o amigo Marcelo Oliveira e também o Rômulo Furtado. A gente está preparando esse vídeo, com o tema de tecido nervoso, que vai ser utilizado como material de apoio para o assunto que vocês já viram em sala de aula. Então vamos começar. Bem, o tecido nervoso, o que é o tecido nervoso? O tecido nervoso, como citado aí, é o tecido de comunicação, que ele é capaz de receber e interpretar e responder a algum estímulo externo, que a gente vai ver um exemplo adiante. As células desse tecido nervoso, elas são especializadas no processamento das informações para auxiliar naquele organismo na tomada de alguma decisão ou na reação a alguma situação que o ambiente externo vai estar promovendo em um determinado momento. As células, os neurônios, eles transmitem impulsos nervosos e as células da glia atuam junto com eles para estar promovendo, por exemplo, um movimento em uma situação de risco. Mas isso a gente vai ver adiante. A função do tecido nervoso é de fazer a comunicação entre os órgãos e o ambiente externo. Um exemplo que a gente pode trazer disso, que é bem simples, é quando a gente queima a mão, por exemplo. Se você toca o teu dedo num fogo, automaticamente a gente tem um estímulo a tirar a mão dali, né? Porque o corpo ele percebe que aquilo ali é uma situação de risco que vai te trazer algum dano. E isso é a ação do tecido nervoso, né? Que que processa aquela informação em milésimos de segundo e sabe que, poxa, toquei o dedo no fogo, então vai fazer mal. E ele vai te promover um movimento instantâneo para fazer com que tu tire a mão, o dedo daquele fogo ali e não cause dano. Isso é a ação do sistema do tecido nervoso, que a gente vai ver um pouco melhor como funciona a seguir. Bem, dando continuidade, como o Matheus falou, o tecido nervoso dentro do organismo, ele é o tecido mais especializado por ter a função de codificar e transmitir as informações para o restante do corpo. Bem, o tecido nervoso, ele é formado por dois tipos de células, que são elas, os neurônios e as células da glia. Os neurônios, eles têm a função de transmitir as informações através dos mediadores químicos, dos neurotransmissores e através de impulsos elétricos para o restante do corpo. Os neurônios eles podem ser divididos em três partes. São elas o corpo celular, que é a parte que se localiza o núcleo e as organelas, o axônio, que é o prolongamento longo do corpo celular, que geralmente é único e de espessura constante, e os dendritos, que são prolongamentos curtos do corpo celular. Aí possui muitas ramificações e se afinam nas pontas. Bem, os neurônios, eles podem ser divididos de várias formas e classificados da seguinte maneira. Quanto à sua forma, eles podem ser neurônios multipolares, neurônios bipolares e unipolares. Já enquanto a função, eles podem ser neurônios sensitivos, neurônios motores e neurônios integradores. As células glias. As células glias, ou células da glia, elas são muito mais numerosas do que os neurônios e elas possuem a função de nutrir e proteger o sistema nervoso. Elas são subdivididas, divididas em dois tipos, que são as microglias e as macroglias. Bem, aí quanto à característica do tecido nervoso, ele pode ser classificado em dois, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo, que é a junção do cérebro com o cerebelo, e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e pelos gânglios.
Bem, dando continuidade, como podemos perceber nessa primeira imagem, o nosso corpo ele é formado por milhões de células sensitivas. E essas células sensitivas também são responsáveis pela formação do tecido nervoso. O tecido nervoso ele começa desde os nervos cranianos até o nervo plantar médio, que lá na ponta do dedinho do seu pé. Esses nervos eles são altamente sensitivos. Por exemplo, como nosso amigo Matheus falou, quando você bota a mão no fogo, quando você se corta, automaticamente o seu cérebro irá perceber, através dessas células do tecido nervoso, que o seu corpo está em algum sofrimento. E automaticamente ela irá tirar sua mão ou seu dedo daquele corte ou da queimadura ou do fogo. Geralmente o nosso corpo ele é, ele é constituído por milhares dessas células do tecido nervoso, que fazem com que essa estrutura ela seja uma estrutura altamente vascularizada, também altamente sensitiva aos comandos externos. Temos também aqui as sinapses, que são ordenações que os neurônios fazem, e o cérebro automaticamente identifica qual parte do seu corpo está sendo lesionada ou está sendo lesionada. Os neurônios eles são altamente ramificados, e a maioria dos neurônios, assim como as células da glia, se encontram no cérebro. O cérebro é o comandante principal do corpo. É o cérebro que comanda todos esses nervos sensitivos do nosso corpo. Bem bom, pessoal. Nós vamos nos despedindo por aqui. Na descrição do vídeo vai ficar um questionáriozinho pelo Google Forms, no qual vocês irão responder e as perguntas serão sobre o vídeo. Muito obrigado a todos, até mais.